Agora, Barsi, esse ano é ano de eleições, né? Nós temos dois candidatos, a gente não enxerga uma terceira via por enquanto, pelo menos. O que o senhor acha que caso o Bolsonaro ganhe ou caso o Lula ganhe, como é que ficaria o cenário nos investimentos com o Bolsonaro ou com o Lula? Como que o mercado vai aceitar? Bom, eu diria o seguinte: o Brasil já teve que suportar como presidente um cidadão chamado Fernando Henrique, que foi um dos piores presidentes que esse país teve. Não é isso? Teve que suportar um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que nunca trabalhou. É incrível, né? Teve que suportar uma senhora chamada Dilma, que nunca teve vocação para ser presidente, uma ex-guerrilheira, né? Tá certo? E agora tem um cidadão chamado Bolsonaro. Até que eu acredito que o Bolsonaro, ele, com todos os seus problemas, é isso, ele realizou muito mais obras, executou muito mais do que todos eles. Por quê? Porque ele partiu de um princípio. Eu não vou começar obras novas, eu vou acabar aquelas que já estão em andamento. E foi o que ele fez. Ele teve um dos ministros muito bom, que é o Tarcísio de Freitas, não é isso? Um cidadão extremamente bem organizado e que enxerga o futuro, né? E que ajudou muito. Então, eu acho que, veja bem, o país, se tivesse novamente um Bolsonaro, ele não teria que suportar coisa tão ruim como já suportou Fernando Henrique, Lula, tá entendendo? Seria menos pior. Entendi. Não seria o melhor, seria o menos pior. Entendi. Tá. Agora, se tivesse uma terceira via, na minha opinião, eu colocaria o senhor Sérgio Moro, porque pelo menos ele é um intelectual, é um cidadão que tem cultura. Já ouvi algumas entrevistas dele, tem o currículo dele, e é uma pena que talvez ele não consiga se enquadrar, né, nesta miscelânea de partidos, né, o interesse dos partidos. Mas, de qualquer maneira, eu apostaria, porque ele fez muito pelo país, na minha opinião. Tá, na Operação Lava Jato, né? Na Operação Lava Jato, ele fez muito pelo país. Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte: a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender,
Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, está entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aí não defende coisa nenhuma, está entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então, o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então, os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois de baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta pro... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia, não. A Bolsa, ela oscila, né? O mercado um pouco melhor, o mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia. Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo está de olho fechado. Ah, mas com certeza vai chegar o episódio para ele, ele Vai responder. vai ficar atento. E também vamos fazer questão que chegue, né? Algumas questões. Não, isso aí é um serviço que vocês vão prestar para a nação, mostrando para ele o seguinte, que alguns de seus discípulos, está entendendo? Deveriam olhar para isso e não olham. E vou te dizer mais ainda. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Está entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação. Você entendeu? Sim, Sim, o mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Então, eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional, ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros. Por quê? Porque eles teriam uma formação natural, não forjada.